Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, que Deus é maravilhoso, nos tem dado esta condição de estarmos de volta à nossa sala do banquete, onde aqui nós aprendemos a palavra de Deus. E hoje eu quero ler, juntamente com os irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3 e o versículo 1, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nesta tarde nós temos a visita aqui do nosso evangelista Ivan, e ele nos surpreendeu com uma convocação e tirar algumas dúvidas a respeito de algo que é do nosso interesse, que é pertinente à nossa sã doutrina. Palavra do pastor evangelista Ivan. Amém. A paz do Senhor, pastor Paulo Brito, a paz do Senhor aos irmãos também do canal. É uma satisfação, uma alegria estar aqui nessa tarde com o nosso pastor Paulo Brito para poder tratar de um assunto que é de muita relevância, principalmente nesse ano de 2021. É uma polêmica, pastor, envolvendo a nossa escola bíblica dominical, que tem gerado aí muita desconfiança de alguns, muitas perguntas e especulações acerca da lição desse terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, que inclusive é até um tema muito importante, relevante para os nossos dias, que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade. Mas está tendo polêmica concernente esse assunto por motivo do comentarista ser defensor de algumas teses que não bate com a nossa sã doutrina. O que o senhor teria para falar, pastor Paulo Brito, sendo ministro também da CGADB, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui em Cachoeiro Itapemirim e também professor de faculdade teológica? O que você teria a dizer a respeito disso, meu pastor? Olha, meus irmãos, e meu irmão, querido irmão evangelista Ivan, e meus nobres amigos e irmãos, eu, na condição de ministro do Evangelho, da nossa querida CGADB, também pastor presidente de um campo, me compromete a dar uma satisfação às ovelhas que têm me ligado, enviado e-mail, pelo WhatsApp, mensagens. E num momento como este, nós não podemos dar uma resposta paliativa que venha apenas encobrir ou deixar vago alguma colocação. Então, eu tomei essa iniciativa de expor para os irmãos. Sou ministro da CGADB, amparado pelo Estatuto do Direito do Obreiro, dentro do Conselho de Ética Disciplinar, tratar de assuntos relevantes à nossa igreja. Entendeu? Porque muitas vezes o apóstolo Paulo, ele diz, ou melhor dizendo, o apóstolo Pedro, ele nos alerta que às vezes a gente usufrui de benefícios gerados pelas ovelhas, mas no momento momento crítico, como o apóstolo Paulo falou aqui, que são tempos trabalhosos, nós não podemos ficar omissos e nem apenas dar uma resposta sem que venha preencher os anseios. Estou falando esse público neste canal. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário. A minha exposição, eu faço isso com temor e tremor, porque estamos lidando diante de uma circunstância muito séria. Estamos vivendo em um momento de pandemia mundial, de crises que têm afetado todas as camadas sociais, infelizmente. Então, em meio a uma crise surge outra. Então, esta que está surgindo agora, que eu espero que venha ser consolidada, é pior do que qualquer outra crise, porque aí afeta o espírito do homem. Veja bem, nós fomos surpreendidos ultimamente como se fosse uma bomba, tá? Que explodiu e veio na rede social. Eu já fiz críticas construtivas
alguns periódicos da nossa querida CPAD, com muito respeito ao consultor teológico da atualidade, o nosso querido pastor Elenay Cabral, amigo nosso, professor, e muitos outros comentaristas que têm preenchido este elenco de pastores e professores da nossa querida CPAD. Por sinal, na minha sala, 90% dos meus livros são da CPAD. E tenho alguns, mas a maioria da CPAD. Então, diante deste dilema, devem prestar bem atenção que são duas partes. Uma de um pastor que eu conheço desde de jovem, o pastor Roberto José, que sucedeu o ministério de Abreu Lima do saudoso pastor Isaac Rodrigues Martins. É inegável a postura, a vida ilibada do pastor, conservador da sã doutrina, dos padrões éticos e morais da nossa Assembleia de Deus, da nossa CGADB. Ele ocupa um cargo de segundo secretário na nossa CGADB e também na nossa Comadalp, que é a convenção lá de Abreu e Lima. E por outro lado, nós temos um pastor também que eu não tenho muito afinidade, por ser novo no cenário, o pastor Clayton, Palmeirim, que até agora eu não tenho nenhum posicionamento a respeito dele, mas o que está em curso hoje é a nossa querida Escola Bíblica Dominical, que recebemos as revistas da nossa CPAD, e muitos irmãos perguntam, vai mudar de revista? Qual é a sua posição? E por isso nós estamos aqui para esclarecer alguns pontos importantes para os nossos irmãos, nossos ouvintes. Tem alguma colocação, evangelista? Então, pastor, a respeito disso daí, o que o senhor pensa? Nós conservamos a sã doutrina, esse pensamento nosso, concernente à Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção, inclusive, pastor, ao nosso país, nosso Brasil, e agora tem essa polêmica envolvendo este amado pastor, que o senhor tem comentado sobre ele, sobre esse desvio doutrinário. O que o senhor tem a dizer a respeito desse desvio doutrinário que possa supostamente vir nessa revista? Nós devemos recebê-la, estudar uma outra? O que o senhor pensa a respeito do assunto? Olha, diante da exposição do pastor Elenay Cabral, que forma a equipe, a plataforma consultiva da CPAD, e também do nosso querido pastor, amigo, pastor Elinaldo Renovato, de Parnamirim. Também o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, o pastor Ronaldo e outros, que eles reiteram a veracidade doutrinária da nossa revista. Então não tem como, veja bem, não tem como a gente desviar dela. Nós vamos estudar no próximo trimestre esta revista, esta lição. Porém, evangelista Ivan, meus queridos irmãos, o caso que está em curso, a questão que está em curso, não é em si o comentário da revista, mas é a fonte, ou seja, o comentarista da revista. Não está entendendo? A nossa CPAD, ela tem, como qualquer outra editora, religiosa ou não, tem o seu conselho de ética, tem o seu conselho consultivo para consultar periódicos, revistas, etc. E passa pelo conselho. Então, quando nós responsabilizamos o pastor Elenay Cabral como consultor da revista, da escola dominical, melhor dizendo, e os comentaristas, nós corremos um risco de responsabilizar uma pessoa daquilo que ele não faz parte. Quem vai analisar, ou quem deve analisar, o povo está esperando uma resposta, está entendendo? O povo está esperando uma resposta. A Bíblia Sagrada, ela nos dá respaldo para isso. As ovelhas estão querendo a resposta das autoridades eclesiásticas da nossa CPAD. É a fonte, os viés ideológicos citados pelo pastor Roberto José, seguido pelo pastor Clayton. E é inadmissível, se for verdade, não sei,
Eu quero deixar para os nossos irmãos assinantes do canal, você que escreveu, você que ligou, você que deu sua mensagem, coloque os pés no chão. Tenha calma. Tenha calma. É inadmissível um cristão ou cristianismo ter alguém adébito à esquerda. O Brasil está sofrendo hoje devido ao governo da esquerda que já fazem décadas. O descaso ético e moral. Então é isso que os irmãos estão perguntando. O pastor Roberto José não se posicionou ainda além daquilo que ele já falou. O pastor Claito também deu um posicionamento muito vago. E os consultores da CPAD também deram um questionamento a respeito da revista. E nós queremos saber a respeito do comentarista. Sabe por quê? Vou explicar a você por quê. Qual é o medo, ou seja, o perigo que nós corremos. Porque eu não estou dizendo aqui que o pastor Claito seja um herético, longe de mim. Eu não conheço. Eu não conheço a sua vida pastoral. Como escritor, tem o seu currículo. Mas todos heréticos não foram leigos. Heresia é um desvio de doutrina. Ah, pastor, mas ele simplesmente é seguidor de uma linha política. O cristão, principalmente pastor, ele não pode estar associado a viés ideológico esquerdista. Eu passei mais de 30 anos da minha vida como esquerdista. Conheço bem as manipulações esquerdistas. Sei todos os seus conceitos, sua ideologia e, finalmente, todo o seu comportamento político. E ninguém vem dizer que de lá vem coisas boas. E o perigo está aí. Conhecemos hoje pessoas que eram evangélicas, que foram senadoras, senadores, que foram de partidos políticos, mas era membro da Assembleia de Deus. E hoje está do outro lado. Eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas vocês conhecem. Está do outro lado, trazendo o evangelho efêmero, espúrio e se assessorando com pessoas sem caráter espiritual. Então precisamos ter muito cuidado. Então essa é a questão, que não é a revista em si. Os irmãos que ligaram para mim questionam, e eu digo, estamos esperando um posicionamento, porque é inadmissível um cristão, porque um abismo chama outro abismo. Vou dizer só para complementar esse raciocínio. Ah, pastor, mas ele tem os problemas dele lá, mas ele escreve bem. Então eu posso chamar qualquer pessoa para escrever um periódico, escrever um livro, e coloca ali dentro dos livros coisas que vêm de encontro à nossa regra de fé. Eu fiz uma reclamação de um livro, de um periódico aí, lançado pela CPAD, e não tive uma resposta satisfatória. Também não vou colocar aqui em público, por respeito à instituição que eu sou ministro. Tem mais alguma colocação? Não, pastor, está muito bem esclarecido essa questão, que até era uma dúvida de muitas pessoas que eu também conheço, mas o senhor assim, já esclareceu com muita maestria sobre esse assunto. Então, mediante a exposição do nosso evangelista, nós esperamos, não é eu, não é ele, nós esperamos. Os irmãos esperam um esclarecimento melhor. Se, veja bem que eu estou colocando a preposição se for verdadeiro ou verdadeira a colocação do pastor Roberto José a respeito do pastor Claito, que é melhor perder um escritor do que corromper toda a massa. É Bíblia isso aí. Se for verdade. E se isso não tiver fundações do que ele falou, que haja uma explicação do pastor Roberto José. Agora, somente uma coisa que me preocupa, me dá o direito como ministro, que compro a revista para nosso campo. Me dá o direito. Então, eu posso comprar qualquer revista que qualquer pessoa escreveu? Não. Eu acredito na CPAD. Acredito na plataforma CPAD. Acredito no Conselho de Ética da CPAD. Acredito no Conselho Consultivo da CPAD.
Aprendi aos pés do saudoso pastor Antônio Gilberto e passei a amar essa instituição como verdadeira. E eu sei que ela é. Agora tem uma coisa muito importante. Vamos dizer assim, o ápice da situação. A maioria das pessoas que ligaram para mim, que mandaram mensagem, questiona, pastor, se for mentira do pastor Roberto José, por que o pastor Claito desativou o seu Twitter? Ô irmão, não é a postura de um pastor. Pedro disse que o pastor tem que ser exemplo, modelo, porque um dia nós vamos dar conta ao Supremo Pastor. Então fica aqui a minha colocação, como membro da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, como coordenador da nossa querida SEADES, aqui do Estado do Espírito Santo, como presidente da Assembleia de Deus, de uma das Assembleias de Deus aqui em Cachoeira Pé-Mirim, nós esperamos uma resposta rápida e devemos sair do anonimato e dizer, filtramos isto e é mentira, ou filtramos isto e é verdade. O mundo já está embasado na mentira, muitos cristãos estão cansados. A quem procurar um amparo, se vai na justiça não tem, se vai na política não tem, não encontra nenhum. E não pode acontecer isso na nossa convenção, na nossa CPAD e na nossa igreja. Um abraço a todos, que Deus abençoe, uma boa tarde, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque este canal é seu e é nosso, para a glória de Deus. Amém.